responder ao teu amor, Senhor. Pela cruz me chamou. 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 1. O texto sagrado diz: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, e ele e todos os que o acompanhavam partiram de Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus em um carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá pelo seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. E naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a ele e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, ao som de gritos de alegria e de trombetas. E aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em o nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. E depois disso o povo partiu, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve
filhos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de ouvir o Senhor e ouvir a sua palavra. Fala-nos ao coração, ministra, Senhor, as nossas vidas. Nós estamos desejosos de aprender de Ti, de aprender contigo, Senhor, a Tua palavra. Fala-nos, nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Bom, irmãos, como já é conhecimento dos irmãos, Davi então tem a oportunidade de unificar o reino. Afinal de contas, já havia assumido a parte do sul, em Hebrom, e agora então, com a morte de Esbocete, Davi pode então assumir o reino na sua totalidade. E Davi então decide unificar as duas partes do reino, transformando Jerusalém na capital do império. Como Davi conseguiria alcançar a credibilidade de todas as tribos ao transformar Jerusalém na capital do império? Muito simples. O assunto religioso em Israel é muito importante. Se Davi transformasse Jerusalém não apenas na capital econômica e na capital política, mas também transformasse Jerusalém na capital religiosa, certamente as tribos de Israel precisariam subir para lá para oferecer sacrifício ao Senhor, e isso tornaria possível então que os israelitas comprassem a ideia de ter Jerusalém como a capital do império. Ainda mais pelo fato de que dos territórios de Israel, Jerusalém era uma parte que não pertencia aos israelitas, ela pertencia aos jebuseus. Então, sendo ela conquistada, era território neutro. Davi poderia então transformá-la na capital do império, transformá-la na capital religiosa. Isso faria com que ele não comprasse briga com nenhuma das tribos, nem a parte do norte, nem a parte do sul, e ainda assim ele poderia unificar o culto ao Senhor de todas as tribos na capital do império. E é isso que Davi decidiu fazer, transformando Jerusalém numa capital religiosa. Mas para isso, irmãos, um elemento importantíssimo era necessário. Que elemento é esse? A Arca do Senhor. Porque ainda que um templo ou um tabernáculo fosse construído, sem arca não existe culto. Sem presença de Deus não existe culto. Amém, irmãos? Amém? Por isso é que o texto sagrado diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio deles. Então não adianta só ter 2 ou 3 reunidos, é necessário que Cristo esteja presente para que nós sejamos igreja. Então Davi, percebendo que era necessário que a arca estivesse presente, ele decidiu então buscar a arca na casa de Abinadab, lugar onde a arca já estava há muito tempo. Então Davi decidiu empreender algo novo, usando caminhos novos. Por que eu digo que Davi decidiu empreender algo novo, usando caminhos novos? Porque o texto sagrado vai mostrar para mim e para você, que Davi decidiu transportar a arca de uma forma como ela nunca havia sido transportada na história de Israel. Quando você lê os relatos a respeito do transporte do tabernáculo, na lei de Moisés, e do transporte dos utensílios do tabernáculo à arca do Senhor, você vai perceber que a arca sempre foi transportada por homens. Mas Davi decidiu inovar. Ele decidiu transportar a arca em cima de um carro de boi, que era a invenção dos filisteus. Afinal de contas, irmãos, a arca já havia sido transportada assim em um outro momento. Você deve se lembrar, em 1 Samuel capítulo 6, o texto bíblico diz que em um confronto dos israelitas contra os filisteus, os filhos de Samuel decidiram levar a arca do Senhor, os filhos de Eli, decidiram levar a arca do Senhor para a frente da batalha, Ofni e Finéias, porque eles pensavam, se a presença de Deus estiver conosco, a vitória será garantida. Pois bem, irmãos, a arca foi levada, mas em função do pecado de Israel e do pecado dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, os israelitas perderam a batalha, e além de perderem a batalha, o texto diz que a arca foi capturada e foi levada para a terra dos filisteus, posta em Gate, no templo do seu Deus, no templo do Deus dos filisteus. O texto sagrado vai dizer para mim e para você,
que na manhã seguinte em que a arca estava ali no templo de Dagon, deus dos filisteus, o texto diz que Dagon, a estátua que o representava, amanheceu com o seu rosto em terra. E os filisteus, observando aquela cena, pensaram o seguinte, né? Vai ver que bateu um vento de madrugada e derrubou a estátua, e por isso ela amanheceu com o seu rosto no chão. E eles decidiram então levantar a estátua, permanecendo ao lado da Arca da Aliança. Bom, no outro dia pela manhã, não só Dagon estava com o rosto em terra, como a sua cabeça estava cortada e os seus membros estavam decepados. E aí o pessoal começou a perceber que aquilo não era uma coincidência. Aquilo era um problema sério que a arca do Senhor estava causando. Para piorar, irmãos, a arca de Deus não apenas começou a prejudicar o culto de Dagon no seu templo, mas ela começou a ferir os filisteus com câncer e causar uma praga de ratos na terra dos filisteus. De tal maneira que ela começou a ser transportada de cidade em cidade, até que chegou o momento que os filisteus disseram o seguinte: se nós permanecemos com essa arca aqui, sozinha, ela vai destruir todo o nosso arraial. Vamos mandar essa arca de volta para Jerusalém, oferecendo um sacrifício ao Deus de Israel. E como os filisteus decidiram fazer isso? Muito simples: vamos botar a arca em cima de uma carroça. Porque se os filisteus levassem a arca, você concorda que eles estavam correndo risco de vida entrando em território israelita? Sim ou não? Pois bem, irmãos, então a arca é colocada em cima de um carro de boi, e as ofertas são depositadas junto da arca. E os filisteus pensam o seguinte: se esse carro de boi marchar em direção à terra dos israelitas sem se desviar, realmente esse negócio foi coisa do Deus dos israelitas. Mas se ela, por um acaso, se desviar, então foi só uma simples coincidência e nós estamos tranquilos. O texto diz que a arca não apenas marchou sem se desviar para a direita e para a esquerda, como os bois começaram a mugir por todo o caminho. Então é o seguinte, irmão, eu particularmente adoro vaca. Alguém gosta de vaca aqui? Eu acho vaca um bicho bonito, irmãos. Eu acho que crente tem cara de vaca. Por quê? Porque eu acho que vaca é um bicho piedoso. Você já viu a cara da vaca? A vaca tem aquela cara assim de paz, assim. Você olha para ela, está assim, mu, né? Crente tem cara de bicho piedoso, assim, né? Bicho manso. Então eu fico imaginando as vacas assim, né? Mugindo, os filisteus olhando, aquela cena maravilhosa, né? As vacas se tornaram um sinal da presença de Deus. E quando o texto bíblico diz que a arca chegou em Israel, então ela foi recebida por 70 levitas e por Abinadab, e a empolgação deles foi tanta que a arca havia voltado, afinal de contas já havia tanto tempo que ela estava na terra dos filisteus, que eles resolveram tocar na arca, olhar para a arca, abrir a arca. Só que quando eles abriram a arca, 70 deles caíram mortos diante da presença de Deus. E aí o texto diz que diante da morte de 70 homens que curiosamente resolveram olhar para dentro da arca, o Abinadab resolveu hospedar a arca na casa dele. Bom, uma vez que a arca já tinha sido transportada uma vez numa carroça, por que não tentar novamente, não é, irmãos? E o Davi colocou então a arca em cima de uma carroça, e juntamente com 30 mil homens, o texto sagrado diz que Davi conduzia a arca juntamente com os filhos de Uzá, Aiô, e o outro que eu não lembro o nome aqui agora, e o texto diz que eles dançavam e celebravam a presença de Deus, até que a arca entrou na eira de Nacon. E quando você estuda um pouquinho da geografia, você descobre que esse solo não era um solo irregular, era um solo plano. A eira de Nacon era um lugar assim, em que a carroça poderia transitar tranquilamente, porque quando a gente pensa assim que os bois tropeçaram, automaticamente na nossa imaginação, a ideia que a gente tem é de que o terreno era irregular, sim ou não? Mas não era, irmãos, era reto. Você já viu o boi tropeçar em terreno plano? O que mostra para nós, irmãos, que esse tropeçar, não foi um tropeçar normal. Esse tropeçar, irmãos, tinha a ver com uma ação de Deus. E por que eu digo isso? Porque o desejo de Deus, irmãos, não era que a arca fosse transportada num carro de boi. O desejo de Deus era que a arca fosse transportada por pessoas.
Se a arca realmente viesse ao chão, por causa do comprometimento do carro de bois, os homens teriam que pegar a arca, irmão. E ao pegarem a arca, o propósito de Deus seria cumprido. Eu acho que foi Deus que de alguma forma fez com que aqueles bois tropeçassem, para que aquele projeto que estava sendo executado por Davi, fosse executado da maneira de Deus. O problema não era o projeto novo, o problema é que ele estava sendo feito por parâmetros novos, parâmetros que Deus mesmo não havia direcionado para que ele fosse feito. E o texto diz que quando a arca tropeçou, Uza, percebendo que de alguma forma aquele projeto estava se comprometendo pelo tropeçar dos bois, o que é que ele fez? O texto diz que ele estendeu a sua mão para tentar segurar algo que Deus estava chacoalhando. Ele estendeu a mão para segurar algo que Deus não havia estabelecido. E o texto diz que porque Uzá tentou segurar algo que Deus havia chacoalhado, a ira do Senhor se acendeu contra ele, e ele foi fulminado imediatamente, diante de 29.999 homens, mais o rei Davi, né? Porque o Uzá fazia parte dos 30.000. Irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o problema não é quando nós empreendemos novos projetos, não é quando nós empreendemos novos planos. O problema é quando nós empreendemos coisas novas, sem levar em consideração o parâmetro de Deus para que elas sejam executadas, a maneira de Deus para que elas sejam vividas. Deus não tem problema com os nossos sonhos, Deus não tem problema com os nossos projetos, mas Deus está muito interessado nas motivações, está muito interessado na maneira como nós entendemos que esses projetos hão de ser construídos. E é porque Davi não respeitou o propósito de Deus para que a arca fosse conduzida, que Deus feriu aquele homem chamado Uzá com a sua ira, para que Davi pudesse perceber que o próprio Deus estava impedindo que os seus projetos pessoais eles fossem realizados. Eu não sei se você consegue entender isso, mas foi Deus quem colocou a mão no peito de Davi e disse para ele: daqui você não passa. Você não vai passar daqui, camarada. Você só vai até aqui. É aqui que você vai ficar. Você já parou para pensar que Deus pode fazer isso comigo e com você? Que Deus pode colocar a mão no nosso peito, na nossa tentativa de empreendermos coisas novas, mas usando caminhos que não são os caminhos de Deus, dizendo para nós: daqui você não passa. E sabe o que é pior, gente? É que às vezes, por causa da nossa falta de discernimento, a gente pode pensar que isso tem a ver com uma pessoa. A gente pode pensar que isso tem a ver com uma circunstância. A gente pode pensar que isso tem a ver com alguma situação que fugiu ao nosso planejamento, né? A gente fala assim: não, fulano de tal me impediu, situação X me impediu, né? Olha, essa falta de planejamento nessa área me impediu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez não seja a pessoa X, e nem a falta de planejamento, e nem mesmo seja talvez uma circunstância que fugiu ao previsto. Talvez a pessoa que esteja impedindo que esse progresso, né, esse projeto vá à frente, seja o próprio Deus, colocando a mão dele no nosso peito, e nos fazendo perceber que se nós não observarmos a maneira como Ele espera que a sua vontade ela seja executada, irmãos, Ele mesmo vai se opor a nós. Não é isso que a Bíblia diz para mim e para você, lá em Tiago capítulo 4, verso 7? Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Mas muitas vezes, ao invés de nós nos humilharmos, a gente quer permanecer altivo, né? E a gente quer insistir com Deus que a vontade dEle seja feita. Mas o problema não é em que a vontade dEle seja feita. O que a gente quer é que a vontade de Deus seja feita, mas da nossa maneira. A gente até quer viver os projetos de Deus, desde que os projetos de Deus aconteçam da forma como nós estamos desejando que eles aconteçam. É por isso que Deus botou a mão no peito de Davi e falou para ele: você não vai passar daqui. E o texto diz que a ira de Deus que foi direcionada contra Uzá causou indignação em Davi. O Davi ficou indignado, tipo, bateu o pezinho e falou assim: Deus está me impedindo de executar o meu plano. Ele ficou insatisfeito. E a insatisfação dele, sabe o que fez? Fez com que ele abandonasse imediatamente o seu projeto, destinando a arca do Senhor, para onde? Para a casa de um homem chamado Obed-edom. Você consegue perceber isso? Olha só, vê se você se identifica com esse cenário, vê se você se identifica com isso. Você está tentando fazer algo para Deus, e você não consegue fazer, porque você não leva em consideração os parâmetros de Deus, logo a mão de Deus não estará com você para executar. E aí Deus coloca a mão, impedindo que você dê prosseguimento ao seu planejamento, afinal de contas Deus não está compactuando com ele. E aí quando o negócio não dá certo, qual é a nossa tendência imediata? É ficar de birrinha com Deus, bater o pé e querer abandonar imediatamente aquele projeto. Afinal de contas, se Deus não me abençoou e ele não deu certo, então também Deus, eu não quero mais fazer isso. Não é isso que a gente faz? Sim ou não, irmãos? O Davi ficou revoltado. Mas sabe o que é impressionante? Irmãos, aqui a gente consegue ver pelo menos uma qualidade de Davi. Porque diante desse cenário todo, a gente pelo menos consegue observar o coração contrito dele a respeito de um assunto. O texto diz que, apesar de Davi ter ficado indignado e ter decidido abandonar o seu projeto, porque Deus decidiu se opor a ele, o texto diz que Davi, mesmo diante disso, ele aprendeu a temer o Senhor. Então, gente, apesar de muitas coisas estarem erradas aqui, diante da ação de Deus de impedi-lo, ainda que Davi tenha ficado indignado e imediatamente tenha decidido abandonar aquele projeto, afinal de contas Deus estava se opondo a ele, então se Deus não quer, eu também não quero, bato meu pezinho e faço birra, né? O texto diz que Davi aprendeu a temer a Deus. A ira de Deus contra Uzá fez com que Davi parasse, olhasse para si e pensasse: como eu posso fazer vir a mim a arca de Deus? Então, gente, num momento como esse, é muito importante esse tipo de pergunta, né? Como eu posso fazer vir a mim a arca de Deus? Ou como eu posso construir um empreendimento que glorifique o nome do Senhor? Ou como eu posso construir um relacionamento que culmine numa família que glorifique o nome do Senhor? Ou como eu posso me empreender ministerialmente de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado? Ou como eu posso pensar todos os aspectos da minha vida, de maneira que a glória de Deus seja vista, uma vez que eu tenho tentado em alguns deles fazer a coisa da minha forma e não tem funcionado, eu tenho percebido claramente Deus me resistindo nesse sentido. E o texto diz que, então, indignado a respeito da decisão de Deus, Davi destinou a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom.
E eu já fiz essa pergunta semana passada, mas vale a pena fazer de novo, né? Vale a pena ver de novo, irmãos. Né? Você, presta atenção, se você tivesse visto a arca matar um homem, só de tocar nela, você teria coragem de levar a arca para sua casa? Se você tivesse visto a arca matar 70 pessoas, só de olhar para dentro dela, você teria coragem de levar a arca para sua casa? Imagina a mãe dos meninos, misericórdia esse negócio da minha casa, meus meninos, meus meninos. Mas o texto diz que ao invés da arca destruir a casa de Obed-edom, a arca o prosperou muitíssimo. O que mostra para nós, irmãos, que o problema não estava na arca, o problema estava no rei. É por isso que Davi então decidiu empreender algo novo, usando caminhos antigos. O texto diz que quando Davi teve notícias de que por 3 meses a família de Obed-edom estava prosperando muitíssimo por causa da presença de Deus, ele se levantou novamente para buscar a arca da aliança. Mas, perceba, a história agora está diferente, porque a arca não está sendo mais transportada, irmãos, por um carroção. A arca está sendo transportada por pessoas, por homens. Se a gente ler primeira Crônicas, capítulo 15, a gente vai perceber claramente que Davi, então, ele consultou a lei do Senhor e percebeu que era necessário que os levitas se purificassem, que a arca fosse levada por eles e que sacrifícios fossem oferecidos para que a condução da arca fosse feita ao modo de Deus. E é isso que Davi faz. Davi se volta para a lei do Senhor, ele aprende como o projeto de Deus deve ser feito e ele então se põe a executar. E a cada 6 passos um sacrifício é feito, 6 passos um sacrifício é feito, até que a arca chega em Jerusalém e a multidão está ali reunida para celebrar a presença do Senhor. E o Davi não se contém, né? A alegria dele é tanta que ele, vestido, né, como um escravo, como um homem normal, dança com todas as suas forças diante da presença de Deus, ao ponto de a sua mulher ficar chocada. Bom, a alegria de Davi foi tanta, irmãos, que o texto diz que ele abençoou todo o povo, entregando a ele pães, bolos de passas e bolos de tâmaras. Ele abençoou o povo, e eu já disse para os irmãos, que segundo o costume judaico, o que Davi estava fazendo aqui, nada mais era do que abençoar o povo para prosperar. Davi estava declarando prosperidade sobre o povo de Israel. Agora, irmãos, presta atenção, prosperidade para os israelitas não tinha a ver apenas com a aquisição de bens materiais. Prosperidade para o povo de Israel tinha a ver com família grande. Porque para os israelitas, muitos filhos é prosperidade. O que Davi estava fazendo era dizer para o povo: agora volta para casa, meu filho, e quebra tudo. Volta para casa e faz a festa lá na sua casa. É isso que Davi estava fazendo. E o texto sagrado diz para mim e para você que quando ele, o próprio Davi, voltou para sua casa para abençoar a sua família, ele se encontrou com Mical. E como é que Mical estava, irmãos? Ela estava indignada. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, alguma vez na sua vida, já se sentiu incomodado com a alegria dos outros por causa de um problema que não tinha nada a ver com aquilo? Quantos aqui? Vocês entenderam a minha pergunta? Não? Vou repetir. Você já se sentiu indignado com a alegria de alguém, mas por causa de um outro assunto que não tinha nada a ver com aquela alegria? Alguém? Alguém aqui? Tipo assim, você aproveita aquela situação para descontar tudo que está acumulado? Alguém aqui? Entenderam, gente? Ótimo. Tem gente muito santa aqui, né? Tem gente que não levantou a mão. Enfim, né?
Cada um presta conta da sua consciência diante do Senhor. Mas olha só, gente, eu já fiquei indignado demais assim. A indignação de Mical, gente, na verdade, não tinha tanto a ver com a dança do rei. A indignação de Mical tinha a ver com a sua história, irmãos. Porque você deve se lembrar que quando Mical foi dada em casamento a Davi, ela estava apaixonada por ele. Ele era o herói nacional, né? Ele era a bola da vez. Apaixonar com o cara que é o herói nacional, irmão, é muito fácil. É um facinho. Mas o texto diz que quando o pai de Mical, Saul, se voltou contra Davi, o laço entre eles se tornou comprometido. Porque Mical, em dúvidas a respeito de quem ela deveria permanecer fiel, se ao seu pai ou se a Davi, ela ajuda na fuga de Davi, mas ela não foge com ele. Ela permanece no palácio. E olha só, você não acha engraçado? O texto diz que permanecendo ela no palácio, o seu pai arrumou um novo casamento para ela. Qual foi a postura dela, irmãos? Rejeitar esse casamento e dizer, não, mas já tem marido, foi isso? Não. Ela se aliança ao projeto do seu pai e ela se casa com esse homem. E o texto diz que após passarem-se muitos anos, quando Davi então assume o reino, qual é o primeiro pedido de Davi, irmãos? Eu quero a minha mulher de volta, né? Eu brinquei com os irmãos aqui que se o pronunciamento do Davi fosse que nem o pronunciamento do Michel Temer há poucos dias atrás, o Davi teria ido à rede nacional e teria dito, irmãos, tenho algo a dizer, ou cidadãos brasileiros, eu tenho algo a dizer, quero a minha mulher de volta. Essa foi a primeira palavra de Davi. Só que o texto diz que Mical já estava casada com um homem há muito tempo, e ela já o amava, e ele também amava ela. Então quando ela foi tirada desse relacionamento, ela foi tirada à força, e foi à força que ela foi conduzida para o palácio de Davi. E é nessa condição, gente, que o coração de Mical se encontra. Então, a indignação dela não é tanto com a dança do rei. A indignação dela é com uma história que vem acontecendo e que não está sendo resolvida. Ela só aproveitou a dança para colocar tudo para fora. Ela tinha motivos para fazer isso, sim ou não? Tinha, mas ela não tinha direito. E é isso que a gente precisa entender, gente. Que às vezes, nós até podemos ter motivo, mas o nosso motivo nem sempre nos dá direito. Às vezes a gente bate o pé e diz assim, mas eu tenho motivos. E em nome dos nossos motivos, a gente compromete as nossas relações interpessoais. Em nome dos nossos motivos, a gente compromete a nossa relação com Deus, a gente compromete a nossa família, porque a gente tem motivos. Tem pessoas que preferem ficar com os seus motivos do que ficar com a sua família. Os seus motivos são mais importantes para ele do que a sua família. E a Mical, então, colocou tudo para fora. Tem uma versão desse texto que nós acabamos de ler, que diz que Mical chamou Davi de vadio. Alguém tem essa versão aí? Na sua Bíblia tem essa palavra? Confere aí, por favor, olha aí, irmão. Se for NVI que nem a minha, não vai ter. Mas se for de repente uma outra versão, o texto diz que ela chamou ele de um homem vulgar. Em outras versões diz que ela chamou ele de vadio, no verso 20 do capítulo 6. Ô gente, imagina a cena. O Davi conseguiu realizar o seu empreendimento pela vontade de Deus, ele recorreu à vontade do Senhor, e o Senhor então o abençoou nos seus caminhos. Ele consegue levar a arca para Jerusalém, o seu coração está tomado de alegria, ele abençoa o povo para que o povo volte e prospere, e ele volta para sua casa para abençoar a sua família. E ao invés de Davi se deparar com uma mulher amorosa,
por causa da sua história, ele se depara com uma mulher rixosa, uma mulher áspera, com uma mulher rude, dura. Qual é a reação de Davi, irmãos? Estender a mão e orar por ela. Senhor, repreenda esses capeta de Mical em nome de Jesus. Sim ou não, irmãos? A reação de Davi, achou o vulgar aí? Vadio. Gente, ela chamou ele de vadio. A reação do Davi, gente, é responder Mical na mesma altura em que ela falou com ele. Ao invés de Davi, de repente, olhar para Mical e perceber a sua dureza, e perguntar para ela: ô mulher, o que eu te fiz? Porque assim, até onde eu sei, da porta para cá, eu não fiz nada. O texto diz que, ao invés de Davi olhar para sua mulher, e talvez ao olhar para ela perceber que o seu coração estava machucado, e de repente questioná-la a respeito da sua dureza, Davi olhou para ela e falou assim: eu desonrado? Eu sou o vadio? Eu sou o vulgar? Bom, eu não sei se você percebeu, mas desonrada é você e a sua família. Desonrado é o seu pai. Desonrados são os seus irmãos. Porque eu não sei se você percebe, Mical, mas o seu pai e os seus irmãos foram desonrados, porque Deus tirou o reino deles e entregou nas minhas mãos. Você acha que eu sou um vadio qualquer porque eu dancei intensamente diante da arca do Senhor e das escravas? Pois deixa eu te dizer uma coisa, ainda mais eu vou fazer, vou me rebaixar ainda mais. E posso dizer algo para você? Pois são essas escravas aí que você desprezou, elas é que vão me honrar na frente de todo o povo. Irmãos, nós estamos vendo uma briga de casal aqui, em que a mulher, por falta de sabedoria, prefere os seus direitos, né? Ao invés de perceber o momento e talvez, né, se conter e tratar o assunto depois. E a gente percebe um rei inconsequente, que consegue se arrepender diante da mão de Deus que se opõe aos seus projetos, mas não consegue ter o mesmo coração quebrantado para sua esposa. Um rei que consegue ter um coração quebrantado para o seu Deus, mas não consegue ter um coração quebrantado para a sua família. Não consegue olhar para a sua mulher e, percebendo talvez a dor do seu coração, estender a ela a mão de misericórdia. Não, ele recebeu honra, ele recebeu desonra, e qual é a reação dele? É desonrá-la também. Ele recebe ofensa e de imediato ele também ofende ela, ofende a sua família. Tipo, lembra quando no colégio, acho que eu dei esse exemplo semana passada, né? Lembra quando no colégio o menino vinha e te ofendia, e você queria ofender ele mais falando assim: é sua mãe, você lembra? Quem lembra aqui? Quem fez isso aqui? Gente, tem uns irmãos que é muito santo aqui, não levanta a mão para nada, nunca pecou, né? Impressionante, né? Mas eu lembro que aí os colegas ajudavam e falavam: ô louco, falou da sua mãe, que é, não, sua mãe, não, eu se você não deixar, não, xingou seu pai, não, é o seu pai, disse que seu pai é gordo, ninguém tinha falado nada disso, vocês lembram? Mas botava fogo, né, botava lenha na fogueira para o pau quebrar. O Davi olhou para Mical e falou assim: é o seu pai que é o desonrado, seus irmãos, sua família que é uma desonra, sua família é uma vergonha, Mical. Quem que você pensa que você é para falar alguma coisa de mim? Será que você já parou para atentar para o lugar de onde você veio? Sua família é uma vergonha. E o resultado daquilo que poderia, presta atenção, gente, escuta só, o resultado daquilo que poderia ser um homem voltando para sua casa para abençoar a sua mulher com prosperidade, se tornou a ocasião em que duas pessoas passaram a conviver dentro de uma mesma casa sem nunca mais se falarem.
O texto termina dizendo que Mical nunca mais, ela não teve filhos. Mas o texto não diz que Mical não teve filhos porque Deus secou o seu ventre. Mical não teve filhos porque a ira de Deus se acendeu contra ela, fechando a sua madre. Não. Mical não teve filhos porque depois desse confronto entre ela e Davi, entre Davi e ela, eles nunca mais se falaram. Eles passaram a ser duas pessoas que conviviam na mesma casa, sem nunca mais se falar. Por quê? Porque eles escolheram ter razão. Quantos relacionamentos hoje não estão acabando porque as pessoas preferem ter razão? Pessoas que convivem dentro da mesma casa e não se falam. Por quê? Porque elas preferem ter razão. Irmão, você consegue entender que Davi voltou com as mãos cheias de bênção para trazer sobre a sua família, mas as bênçãos caíram por chão, e o que foi perpetuado foi a desavença, a discórdia, a maldição sobre a casa dele? A gente já tem percebido aqui há algumas semanas esse contraste na vida de Davi, de ser um homem brilhante da porta para fora, mas um homem fracassado da porta para dentro. A gente percebeu a fraqueza dele no que diz respeito ao sexo oposto. Teve 6 mulheres, requereu Mical, sua 7ª esposa, vários filhos, a sua incapacidade de administrar a sua impulsão nesse sentido. E agora nós estamos vendo Davi ser incapaz também de administrar o seu relacionamento conjugal. O cara não consegue sentar e resolver um conflito, não consegue. Ele prefere ignorá-la, ele prefere virar as costas para ela, ele prefere fingir que ela não está presente, ainda que ela permanecesse sendo o resto da sua vida sua esposa. Talvez você conheça pessoas desse jeito. Se você talvez não é essa pessoa, vive dentro de uma casa com outras pessoas que você não convive com elas. Por que não? Porque você prefere ter razão. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O que é mais importante? O relacionamento ou a sua razão? A sua família ou a sua razão? O que pesa mais? Sua razão ou a paz no seu ambiente de trabalho? O que pesa mais? Irmão, presta atenção, tem gente desgraçando a vida, porque prefere ter razão. Tipo assim, gente, eu tenho aprendido um negócio com Deus, eu vou falar isso e nós vamos encerrar. Eu tenho aprendido um negócio com Deus, eu não vou desgraçar a minha vida, não vou. Tipo, para que eu vou desgraçar a minha própria vida? Eu tenho aprendido isso com Deus. Então assim, às vezes eu estou no trânsito, e eu vejo, tipo assim, as pessoas desgraçando a vida delas no trânsito. O cara ficando indignado com o outro, porque o outro não dá preferência para ele. Ô meu filho, você não quer me dar preferência? Pode passar, fica à vontade. Uma hora ou outra eu vou conseguir entrar aqui, eu vou em paz do mesmo jeito. Mas as pessoas brigam tanto pela preferência no trânsito, que elas conseguem, porque brigam com a preferência, ter a preferência, mas elas não conseguem ter paz depois. Que a pessoa briga, aí o nervo dela fica, depois ninguém sabe porque está todo mundo estressado. Vou dizer porque está todo mundo estressado, porque está todo mundo brigando por coisas que não fazem sentido. Simples. Meu irmão, tem coisas que não fazem sentido você brigar. Não faz, você está gastando energia à toa.
Deixa de ser bobo, menino. Para de ser bobo. Cara, às vezes eu estou dirigindo assim, tranquilo. O cara vem atrás de mim assim, a milhão. Eu dou seta, falo assim, pode ir, meu filho, pode ir, eu não estou com pressa. Não estou com pressa, pode ir, vai, corre. E aí às vezes assim, o cara corre, sinal fecha lá na frente, e eu dirigindo tranquilo, chego e paro do lado dele. Aí eu fico assim, eu fico olhando, fico assim, eu olho e dou aquela risada, tipo assim, você é bobo demais, velho. E aí eu fico pensando assim, cara, só o fato de eu estar parado do lado desse cara que correu tanto para não chegar a lugar nenhum, já é uma lição de vida para ele, de que a pressa dele não está servindo de nada. Mas às vezes nós somos impacientes, irmãos, nós somos inconsequentes, a gente não para pensar nas implicações das coisas que nós estamos fazendo. Só vou falar mais uma coisa e eu vou encerrar. Você já parou para perceber que na maior parte do tempo nós destruímos relacionamentos por coisas que são insignificantes? Tipo assim, eu nunca vi ninguém destruir um relacionamento por causa de um câncer. Nunca vi uma família acabar por causa de um câncer. Nunca vi. Um membro da família tem um câncer e todo mundo diz que absurdo esse câncer. O povo quebra o pau e acaba a família. Nunca vi. Eu já vi pessoas sofrerem muito por causa de um câncer no ambiente familiar. Normalmente, você já parou para perceber que a tragédia tende mais a nos unir do que a nos separar? Sim ou não? O pessoal fica apertado financeiramente, todo mundo chega junto, todo mundo tenta se ajudar. Acontece uma doença, o pessoal chega junto. Aí às vezes acontece um negócio ridículo. Exemplo, um membro da família deu um presente para um e não deu presente para o outro. Pronto. Confusão para o ano inteiro. Todo aniversário o cara lembra, mas naquele aniversário você deu presente para o ciclano e não deu presente para mim, sim ou não? Ô gente, nós brigamos por coisas insignificantes. Que Deus nos ajude, amém, irmãos? Que Deus nos ajude a empreendermos coisas novas, seguindo caminhos antigos, ou seja, buscando conhecer a vontade de Deus, os propósitos de Deus, a maneira como Deus espera que os nossos sonhos possam ser realizados. Deus não tem nada contra projetos novos, irmãos, mas Ele está preocupado com a motivação do nosso coração. E que Deus nos dê graça para levantarmos templos do lado de fora, abençoarmos pessoas do lado de fora, mas levantarmos templos dentro da nossa casa. Se a gente consegue unificar um povo todo do lado de fora, que Deus nos dê graça para unificar um povo aqui dentro também, com o estabelecimento da presença de Deus dentro da nossa casa, com a competência de administrar conflitos dentro de casa, para que o nome do Senhor seja glorificado dentro, também seja glorificado fora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Senhor, o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, verdades profundas, quando nós temos parado aqui para olhar para a vida de Davi, Senhor. O Senhor tem falado conosco, ó Deus, valores profundos, verdades profundas. Deus, ajuda-nos não apenas a entendê-las, ajuda-nos também a colocá-las em prática. Senhor, talvez estejam pessoas aqui nessa noite marcadas pela frustração. Talvez existam pessoas aqui nessa noite carregando a dor, ó Deus, de empreenderem algo novo e não conseguirem realizar. Talvez estejam pessoas aqui nessa noite como Davi, indignadas com o Senhor, porque os seus sonhos não vão para frente.
Deus, mas o problema não está em Ti, Senhor. Se o Senhor não tem permitido que esses sonhos avancem, é porque valores importantes a respeito dele precisam de serem corrigidos. Ajuda esses irmãos, Senhor. Deus, isso aconteceu na minha vida por tanto tempo, Senhor. Tanto tempo na minha vida, Senhor, eu empreendi sonhos, eu empreendia projetos, Senhor, e eu não os via acontecer, Senhor, eu não os via, Senhor, saírem do papel, Senhor. Mas o que faltava, Deus, não eram os sonhos, o que faltava era o Senhor tratar o meu coração. Talvez o mesmo esteja acontecendo aqui com alguns dos meus irmãos. Deus, talvez a peça, a engrenagem que falta, Senhor, seja o coração dos meus irmãos estarem submetidos ao Senhor. Pai, mas nós não apenas queremos sucesso, Senhor, do lado de fora, Senhor. Nós também queremos ser pessoas realizadas no ambiente familiar, Senhor. Senhor, nós estamos vivendo dias no nosso país em que os parâmetros familiares estão sendo descredibilizados. Na verdade, Senhor, o mundo hoje ridiculariza o amor e a união entre homem e mulher, ridiculariza o casamento. Essa semana, Senhor, quantas pessoas não ridicularizaram, ó Deus, o casamento e o amor por causa da separação da Angelina Jolie, ó Deus, e do Brad Pitt, Senhor. O mundo inteiro se mobilizou para falar mal, ó Deus, do casamento, para questionar se o amor ainda existe, Senhor, por causa da separação desse casal. Pai, muitas vezes as igrejas, dentro das nossas comunidades, não é diferente, famílias se dissolvendo, ó Deus, porque pessoas preferem se agarrar à sua razão, pensam que a sua razão é mais importante do que a família. Senhor, eu oro aqui essa noite, para que se existe alguém aqui, que tem levado mágoa no seu coração, amargura, talvez, ó Deus, uma esposa, talvez um marido, Senhor, que como Micael, ó Deus, foi acumulando coisas com o passar do tempo, e não dispôs o seu coração para ser curado, não dispôs o seu coração para ser tratado, Senhor. E a rigidez, a amargura, Senhor, tem tomado o seu coração. Pai, eu oro nessa noite, tira essa casca de dureza, tira essa casca de amargura, Senhor, sara esse coração, sara também, ó Deus, o coração do marido ou da esposa, que se sentem desonrados, e tem na palavra dura, Senhor, a sua arma de defesa contra os ataques do seu cônjuge. Filhos, ó Deus, que se sentem desonrados pelos seus pais, e que muitas vezes lançam palavras duras, Senhor. Famílias, ó Deus, que convivem na mesma casa, mas não são unidos, não têm relacionamento. São pessoas morando debaixo do mesmo teto, mas não são uma família. Deus, que o nosso lar não seja como o lar de Davi, Senhor. Que a nossa família possa refletir a glória do Senhor. Que a nossa casa possa refletir a bênção do Senhor, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos isso nessa noite, Senhor. Agradecidos para a honra e para a glória do Teu nome. Em o nome de Jesus. Rendido estou, Senhor.
as altas alturas.